Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Livro de João, capítulo 9. Seu versículo de número 1 até o número 3. Vou dar um tempinho aí para vocês acharem. Quem achou, diga amém. Amém. Podemos então? Diz assim: E passando Jesus, viu o homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Perante a leitura que nós fizemos, eu digo a vocês que em João 9, Jesus fala a 3 grupos diferentes. Quantos grupos? 3. 3 grupos diferentes ele fala. Ele fala aos seus discípulos, ele fala ao cego, e ele fala também aos fariseus, que são os mestres da lei, donos da lei, conhecedores da lei, gente estudada. Esse texto narra a história de um homem cego. Porém, não estamos falando de qualquer cegueira, pois veja bem, diferente de Bartimeu, que perdeu a sua visão ao longo da tua vida, mas que também foi curado por Jesus Cristo, esse cego de João 9, ele é diferente, porque ele já nasceu assim. Ou seja, estamos diante da história de alguém, Kaique, que nunca soube e nunca entendeu o motivo da sua dor. Detalhe é, ele ainda não sabe que Jesus está passando. Ele ainda não sabe que para ele a escuridão está prestes a chegar ao fim. Mas o versículo de número 4 fica com a Bíblia aberta. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, era dia, a noite estava chegando. E quando a noite chega, tudo escurece, não é verdade? Só que para esse homem cego não ia escurecer, muito pelo contrário, ia clarear. A tendência era escurecer, mas para esse homem ia clarear, porque Jesus estava passando. Seria certo dizer que a luz do mundo passou por ele, mas eu posso dizer também que não deixa de ser certo que a luz do mundo parou diante dele, pois agora ele vai enxergar. Tudo indica que esse episódio aconteceu nas proximidades do templo de Jerusalém. Estamos no capítulo 9, mas no capítulo de número 8, Jesus está saindo do templo. No capítulo de número 9, Jesus encontra com o homem cego. E era muito comum na época, presta atenção aqui, que pessoas em situação de rua fiquem em lugares movimentados, fiquem em lugares estratégicos, para receber uma ajuda, para receber esmola. Só que quem passava ali naquele dia e naquela hora era o nosso Senhor Jesus. E ele não tem esmola para dar. O que ele tem para oferecer na vida daquele homem? Destino, milagre e propósito. O destino, o milagre e o propósito veremos ao decorrer desse texto. Só que como você já conhece a história, por ser muito conhecido, você já sabe do que se trata o milagre. O milagre é: o cego vai passar a enxergar agora. Glória a Deus. O texto é bem cirúrgico em dizer no versículo de número 1 que Jesus, passando com os seus discípulos, Jesus viu o homem cego. Não foi ninguém que trouxe o homem cego na presença de Jesus para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Não foi ninguém que colocou o homem cego na presença de Jesus, na frente dele, para que Jesus pudesse tocar, para que Jesus pudesse curar. Mas o texto está dizendo no versículo 1 que Jesus viu. E da mesma forma que ele viu esse homem, ele vê eu e você também nessa noite. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Perceba que antes de qualquer pedido, Jesus já tinha visto primeiro. Aleluia. Isso me faz lembrar do que Paulo ensinou. Ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você lembra disso?
o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amanhã pode ser o dia que Deus vai se revelar para você. E amanhã é o dia que você pode testemunhar a glória de Deus pelo que Ele fez com você. Lembrando que o amanhã meu e o amanhã seu não é igual ao de Deus. O amanhã seu e o amanhã meu não é daqui a poucas horas. Mas o amanhã de Deus, quantos anos será? O homem nasceu cego. Então ele passou uma vida sem enxergar. Ele passou uma vida sem conhecer o rosto da tua mãe, sem conhecer o rosto do teu pai, sem ver como que é a luz do dia. Mas eu vou repetir, a luz do mundo chegou até ele. A luz do mundo teve um encontro com ele, mesmo sem ele saber. Já estava tudo programado. Ele estava no horário certo, ele estava no lugar certo, na hora exata que tinha que acontecer. E assim é na minha e na sua vida. Tudo tem um tempo exato debaixo dos céus. Diz o texto bíblico que tudo tem um momento exato debaixo dos céus. Os discípulos vão perguntar para Jesus. A pergunta é: Mestre, por que ele nasceu assim? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? A pergunta dos discípulos é uma pergunta intrigante, porque o que tem a ver o pai? O que é que tem a ver a mãe? O que é que tem a ver o próprio homem, já que ele já nasceu assim? Que culpa é que ele tem? Ele já nasceu assim, ele não pediu para nascer e não pediu para nascer deficiente. Se você quiser saber o porquê dessa pergunta, diga para mim, eu quero. Eu quero. Que bom que vocês querem. Mesmo se não quisessem, eu ia falar do mesmo jeito. Vocês iam sair daqui sabendo do propósito daqui. Por que dessa pergunta? Porque é uma pergunta intrigante. Mas vamos lá. Só vai fazer sentido essa pergunta quando você vai procurar a resposta. Só vai fazer sentido essa pergunta quando você vai procurar, vai pesquisar sobre ela. E eu descobri o quê? Que pela teologia da época, lá atrás, muitos judeus acreditavam que quando alguém nascia deficiente, ele estava debaixo de uma maldição hereditária. Ou seja, era alguém que estava respondendo pelo pecado do pai, era alguém que estava respondendo pelo pecado da mãe, era alguém que estava pagando pelos erros dos outros. Só que Jesus, e vou continuar, porque falta ainda uma pergunta, né? O porquê do homem, né? Eu expliquei o porquê de estar herdando, né? Herdando, entre aspas, a maldição alheia. Mas agora, por que dele próprio? Por incrível que pareça, existia uma minoria que acreditava que alguém seria capaz de pecar dentro do ventre da mãe. Agora sim fez sentido. Ou seja, por causa de uma teologia errada, por causa de uma filosofia errada, por causa de uma interpretação errada, eles acreditavam que alguém tinha que pagar pelos erros dos outros. Só que Jesus responde, e ele quebra esse mito, ele quebra essa filosofia, ele quebra essa linha de pensamento que não é certa, dizendo, nem ele e nem os seus pais pecaram. Tem muito crente no dia de hoje que está na igreja e acredita que esteja pagando pelo erro do pai. Tem muito crente no dia de hoje, em 2026, acreditando que esteja pagando pelo erro da mãe, acreditando que herdou de herança. Que herança é essa? Que herdou de herança a maldição dos outros. Só que Jesus responde, e a partir dessa resposta dele, se você crê que você está pagando pelo erro dos outros, caiu por terra nessa noite essa linha de pensamento, porque a Bíblia diz que nós respondemos pelos nossos próprios atos. Quer ver? Ezequiel está dizendo, o filho não levará iniquidade do pai. Deuteronômio, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Romanos, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu não pago pelo pecado do meu pai, você não paga pelo erro da tua mãe, você não herda
maldição nenhuma dos seus antepassados, mas você vai prestar conta no grande dia. Você vai prestar conta daquilo que você está fazendo. Vai da sua consciência a partir dessa palavra de agora. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou apresentar para Cristo naquele grande dia? Pois eu vou dar conta de prestar conta para Ele. E aí, como vai ser aquele grande dia? Seu nome vai estar no livro da vida? Seu nome foi escrito, será que já está tirado? Se tirou, ainda dá tempo enquanto é vida de correr atrás e reescrever novamente. Olha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai tomar uma atitude diferente agora. No mínimo esquisita. Jesus vai cuspir no chão, vai fazer lama, vai fazer lodo, vai fazer barro e vai passar nos olhos desse homem que é cego. E o cuspir no chão não era associado com uma coisa boa. Não. Era uma maneira de chamar alguém de amaldiçoado na época. Era uma maneira diferente de chamar alguém de rejeitado na época. Era uma maneira de chamar alguém de desprezado até. Mas o nosso Jesus é diferente. Enquanto o mundo joga para fora, Ele coloca para dentro. Enquanto o mundo te rejeita, Ele te acolhe. Enquanto o mundo te despreza, Ele te abraça. O nosso Jesus é diferente do mundo. E Ele é o exemplo a ser seguido. Por isso que temos que ser imitadores de Cristo. Pois aonde o mundo joga para fora o irmão, a gente vai acolher ele. Aonde o mundo despreza o irmão, a gente vai abraçar ele. Aonde o mundo faz o que faz com os nossos irmãos que estão necessitados, a gente vai ser diferente, mas a gente vai ser igual ao que Jesus foi aqui na terra. O exemplo a ser seguido. Mas eu sei que você já entendeu o porquê do barro, o mistério do barro. Jesus vai cuspir, vai fazer lama, né? Vai fazer barro, vai passar no olho do homem. A referência do barro, simplesmente Gênesis capítulo número 2, versículo de número 7, onde diz que Deus fez o homem do pó da terra. Aqui nada mais, nada menos do que Jesus usando matéria-prima para recriar a visão daquele homem. Ou seja, o mesmo Deus que cria no princípio, lá atrás, é o mesmo Deus que recria no presente. Glória a Deus. Você entendeu isso? Jesus recria. E agora Ele vai dar uma ordem para esse homem. Ele vai falar assim. Quem está com a Bíblia aberta ainda? Glória a Deus. Vou mandar olhar na Bíblia, hein? Daqui a pouco. Ele vai falar para o homem assim, ó. Vai no tanque de Siloé e lave-se lá. Abriu? No versículo de número 7, hein? Eu vou pedir para você acompanhar aí. Quem já abriu a Bíblia aí? Glória a Deus. Versículo de número 7, quem pode dizer para mim o que está escrito? Tem um significado aí, não tem? Significa o enviado. Jesus é o enviado de Deus. Glória a Deus. Jesus está apontando para um lugar que aponta para Ele mesmo. Olha só, Siloé não está ali por acaso. Siloé não está ali só por estar, mas tem um propósito. Porque falar de Cristo, vir aqui falar de Jesus, é apontar tudo para Ele, porque Ele é o centro de tudo. Quando eu vim falar de uma palavra, Ele tem que ser o centro. Quem é enviado de Deus tem poder para enviar. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando para aquele homem: vai e lave-se em mim, pois eu sou a fonte. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. Vai e lave-se em mim. É como se ele estivesse falando isso, em outras palavras. Aleluia. Mas Siloé não ficava tão perto da onde eles estavam. Eles estavam próximo do templo de Jerusalém. Siloé ficava de 500 a 700 metros de distância. Ele ia ter que percorrer 500 a 700 metros até chegar no tanque de Siloé. Será que não existia nenhuma fonte de água mais próxima? Será que não tinha nenhum outro poço, nenhum outro tanque mais próximo dele ali? Se ele não tivesse ido até o tanque de Siloé, com certeza ele não seria curado. Mas o que curou ele não foi a água em si, mas foi a obediência.
A obediência dele foi quem curou ele. Glória. E a Bíblia, do começo ao final, fala de obediência. O próprio Senhor Jesus foi obediente ao Pai. Por isso que ele é o modelo perfeito a ser seguido. É o modelo perfeito a ser imitado. Se o próprio Deus Filho, obedeceu o Pai, porque eu e você não vai obedecer. Meu Deus. Agora vai acontecer uma reação. A Bíblia diz que ele foi ao tanque de Siloé, se lavou e voltou enxergando. Só que a reação é: as pessoas vão reconhecer aquele homem e vão entrar no diálogo. Kaique, não é aquele homem que ficava no templo, na porta do templo pedindo esmola? Outras pessoas vão dizer: parece com ele, mas não é ele não. O próprio ex-cego vai dizer: sou eu sim. E aí, como foi que você pode ver agora? Quem fez isso? Um homem chamado Jesus. Passou lama em meus olhos, mandou que eu fosse até o tanque de Siloé me lavar. Eu me lavei e agora enxergo. Eu quero que você preste atenção nisso daqui, ó. A fé dele vai crescendo gradativamente. Primeiro ele reconhece Jesus como homem, um homem chamado Jesus. Depois vai reconhecer Jesus como um profeta. Depois vai reconhecer Jesus como Messias. Fica bem. A Bíblia diz: levaram o homem aos fariseus, mestres da lei. E lá ele é interrogado pelos doutores da lei. E vão dizer: como foi que você agora pode ver? Ele vai responder da mesma forma que respondeu para as pessoas lá. Só que os fariseus vão dizer que Jesus não é de Deus. Por quê? Porque Jesus curou no sábado. Mais uma vez, Jesus afrontou, curou no sábado. Ele gostava de afrontar. Jesus gostava de mostrar que no sábado também cura. Jesus gostava de mostrar que no sábado também corre atrás de ovelha perdida. Jesus gostava de mostrar que no sábado também se faz a obra de Deus. Aconteceu um milagre aqui. Só que os fariseus, mestres da lei, hipócritas do jeito que são, religiosos do jeito que são, não conseguem ver isso. Eles eram fisicamente perfeitos. Eles tinham a visão normal, não tinha nada. Só que espiritualmente a visão deles era cega. Primeiro o cego reconheceu como Jesus, um homem, depois como profeta e depois como Messias. Aconteceu um grande milagre, mas o que os doutores da lei conseguem ver é alguém que não respeitou a lei do sábado. Alguém que infringiu o Shabat, uma lei que eles mesmos inventaram, porque você vai ver que na Bíblia a lei do sábado não era que não podia curar, mas era o dia que a gente tinha que ter comunhão com Deus. Era um dia de aliviar os fardos, não de colocar os fardos. O sábado aqui eles colocaram uma lei que até fazer barro era considerado trabalho. Alguém que passou a vida toda sem enxergar, agora estava vendo, mas ninguém deu glória a Deus por isso. Ninguém glorificou o nome de Deus porque alguém passou a enxergar. Porque eles conseguem ver: você feriu a lei de Moisés. Você feriu a lei de Moisés. Você não é de Deus. Ele não é de Deus, esse Jesus. Mas eles vão tornar a dizer: ei, esse Jesus te curou. O que você tem a dizer? O que você diz sobre ele? O ex-cego vai falar assim: ele é o profeta. Agora vai acontecer o quê? Os fariseus não acreditam que ele era cego de nascença, que ele já nasceu assim. Então vão chamar o pai e a mãe dele para confirmar. Vai chegar o pai, vai chegar a mãe e eles vão confirmar: é o meu filho. Somos os pais dele e realmente ele nasceu cego. Mas como agora ele não pode ver, como agora ele pode ver, eu não sei. Pergunte a ele, pois ele é maior de idade. Assim está escrito na Bíblia. Ele era maior de idade. Pergunte a ele. Perceba que os próprios pais não querem se envolver na cura do filho, hein? Por quê? Temeram a lei. Aí que está atento. Temeram a lei. E os fariseus, eles disseram que quem confessasse Jesus como Messias
ia ser expulso da sinagoga. Sinagoga, o templo, o lugar de adoração. Aqui, uma igreja, no caso. Só que naquela época, ser expulso da sinagoga não era qualquer coisa. Significava muita coisa, era uma rejeição. Quem era expulso da sinagoga era comparado com um morador de rua, ou até inferior, porque era excluído do mundo espiritual, não podia fazer nada, era alguém excluído da sociedade. Só que ele já era mendigo, então para ele tanto faz. Está entendendo? O que ele tem a perder? Pois agora ele passou a enxergar, e o homem chamado Jesus curou ele. E olha só, vamos falar para ele assim, ó. Antes de expulsar da sinagoga, vamos falar assim para ele: esse Jesus não é de Deus, os fariseus vão dizer. E o ex-cego vai falar: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. O que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo. Se ele é pecador, não sei. Sei que ninguém nunca me curou. E se não fosse de Deus, não poderia fazer tamanho milagre. Nunca foi dito na Bíblia, nunca foi dito pelos profetas antigos que alguém foi capaz de curar um cego de nascença. Mas ele curou. Então ele é de Deus. Expulsaram da sinagoga, como já falei. Só que Jesus ficou sabendo, né, que ele foi expulso da sinagoga. Expulsaram ele do lugar de adoração. Os fariseus, hipócritas, como eu digo. Muitas das vezes nós, cristãos, que estamos na presença, a gente diz assim, que estamos cheios do Espírito Santo, a gente diz assim, somos exemplos aí para o mundo, a gente se diz desse jeito. Só que muitas das vezes a gente é pior do que os fariseus. Muitas das vezes a gente é mais religioso do que os fariseus. Paulo disse que a letra mata. A religiosidade não edifica ninguém, pois religião não salva ninguém. Mas quem salva é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente é tão religioso com o irmão, que em vez de aproximar ele, a gente faz é chutar ele para fora. Assim como os fariseus fizeram. Muitas das vezes a gente está evangelizando para alguém, está lá com o dedão apontando, ó, você assim, 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 assado, como é que ele vai voltar? Mas a Bíblia fala para a gente julgar, que a gente vai julgar até os anjos, mas que tem que ser julgamento sobre reta justiça. Aleluia. Tem que saber dizer, tem que saber conversar. Jesus. A Bíblia é um confronto direto. Tem muita gente que não vai ler porque sabe que vai ser confrontado. E ninguém gosta de ser confrontado. Só que Jesus vai perguntar assim para ele, para o ex-cego: você crê no Filho do Homem? Ele vai dizer assim, ó: quem é o Filho do Homem? Para que eu creia. Perceba que o ex-cego, ele é sincero. Ele é muito sincero na sua resposta, porque ele quer crer no Filho do Homem. Mas ele pede para Jesus mostrar para ele quem é. Quem é o Filho do Homem para que eu creia. Jesus vai dizer assim, ó, no diálogo: você já vê, é esse quem fala com você agora. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele se prostrou, adorou e confessou Jesus como Messias, dizendo: eu creio, Senhor. Glória a Deus, glória. Jesus vai responder, e os fariseus estão lá perto. Jesus vai dizer: eu vim para que os cegos vejam, e para aqueles que veem fiquem cegos. Os fariseus vão ficar cochichando. Ele está chamando a gente de cego. Jesus vai responder: vocês dizem que veem. Se vocês podem ver, vocês são culpados das suas culpas. O que isso quer dizer? Nesse texto, a qual a gente leu aqui, e eu vou encerrar agora com essa aplicação. Tem gente que precisa tocar igual a mulher samaritana para que seja curada. Tem gente que precisa ver, assim como Tomé, para crer. Mas tem gente que só vai receber a bênção depois que passar a obedecer. Essa é a mensagem que fica aqui para os irmãos. Obediência hoje
Obediência amanhã, obediência depois. Obediência perante a palavra de Deus e obediência diante e perante dos nossos pastores que estão aqui na frente da obra. Aleluia. Seja obediente à lei de Deus e também à lei dos homens, pois Deus vai honrar também aquele que é obediente. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu fico por aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado contigo, que você volte para sua casa de uma maneira diferente, acreditando que a obediência também é a chave. Aleluia. Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus.